Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Como está o seu emagrecimento? Como está seu corpo? Como está a sua cultura alimentar? Já se perguntou se está bem? Se a sua saúde está bem? Corpo saudável, porém uma alimentação que às vezes peca, é o dia a dia nosso. E hoje estou trazendo para todos vocês a Graziela Domingues de Albuquerque, que é uma nutricionista, e que ela está sempre adiante, trazendo inovações, trazendo algo que favoreça as pessoas, os seus pacientes. Hoje nós vamos falar de emagrecimento, tecnologia e estratégias que podem chegar ao objetivo que é o quê? Que é o que aquele paciente quer, né? E com isso ele vai criar hábitos saudáveis e que vai ser bom para a sua qualidade de vida. Grazi, muito obrigado por participar do programa Fala Doctor. Aqui você, o Doctor, onde você vai estar expressando e colocando todo o teu conhecimento para esse público que nos assiste todas as segundas à noite, 21 horas no canal Santa Maria. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Douglas, pelo convite. Eu adorei, e falar da nutrição, para mim, sempre é fácil, porque nutrição é o que a gente faz o tempo inteiro, né, Douglas? É a nossa vida, porque se alimentar é o básico, se nutrir é o básico, se alimentar é diferente, né? Então, falar do que eu faço há 17 anos, que eu trabalho com nutrição clínica, para mim é fácil e é confortável, porque é o que eu faço o tempo inteiro, né? A vida inteira eu trabalhei com nutrição clínica, então realmente para mim é confortável, é bom, é o que todo mundo faz, né? Exatamente. Eu sempre digo, Douglas, que se alimentar é importante e que a gente tem que se preocupar quando a comida se torna o teu principal prazer, porque comer é muito prazeroso. Agora, quando se torna o teu principal prazer, é perigoso. Por causa que há tentação, tu vai começar a comer mais. Tu perde o controle e tudo e quando é sempre o teu principal prazer, se tu tá triste, tu come, se tu tá muito feliz, tu come, se tu tá desconfortável com alguma coisa, tu come, se tu te frustrou, tu come. Então, sempre a comida é a válvula de escape, né? E eu digo que a gente não pode servir a comida, é ela que nos serve, né? Fato, verdade. É ela que nos serve. Então, assim, essa relação com a comida são coisas que a gente traz, às vezes, desde lá do pai, da mãe, e vai construindo, mas às vezes a gente constrói de uma maneira muito negativa ou muito positiva, né? E eu vejo muito por mim, assim, eu construí uma relação com o alimento que foi muito orientado pela minha história, pelo pai, pela mãe, e que hoje isso me deixa um pouco mais confortável, principalmente para eu poder orientar os outros, né? Até mesmo porque a nutrição ela vai ajudar em pessoas que por vezes ela tem uma genética de engordar. Facilidade. Principalmente quando tu, por muitos anos da tua vida, foi mais gordinho, né? Exato. Então, quanto mais tempo da tua vida tu fica com uma quantidade grande de gordura, mais dificuldade tu vai ter depois, mais tempo tu vai precisar para se manter magro, para efetivamente dizer que tu é magro, né? Então, isso são coisas que eu acho muito importante, e eu acho muito importante que eu tô falando aqui para muita gente, que é, Douglas, o quanto é importante a gente ter paciência com o processo de mudança de hábito, né? Uhum. Porque isso é muito determinante para todas as coisas da nossa vida. Não é só para a gente efetivamente mudar a nossa qualidade de vida, é para tudo. Para tu conseguir um bom trabalho, para as tuas relações serem muito bem estabelecidas, a gente tem que ter paciência e trabalhar em cima disso. Com a alimentação não é diferente, porque tu imagina que o público que eu atendo hoje é de 15 a 60 anos. Se por 60 anos tu te alimentou de uma forma, imagina quantos anos tu vai ter que estimular e ter força de vontade e paciência para mudar o teu hábito que tu teve por 60 anos. Porque eu não estou falando só de alimentação, é de tudo, né? É qualidade de vida, é o quanto é o horário que tu dorme e acorda, é como é que tu te alimenta, é como é que tu dorme, quanto de atividade física que tu faz, é um conjunto de coisas, né? É verdade, até mesmo tu falando agora, você cria uma cultura alimentar vindo dos pais. Aquilo que os pais comem normalmente é o que os filhos comem, e também os tempos, né? Que é o café, o almoço, o lanche, a janta, né? Então é uma cultura alimentar que por muito tempo essa pessoa também vai ter essa mesma cultura, que pode ser errada também. E nessa situação de tempo, o nosso corpo, claro, ele precisa do alimento.
Lógico. Né? O alimentar, ele precisa para que a gente fique bem, que a gente possa ter a nossa energia, o nosso combustível de sair todo dia para o seu trabalho, para a escola, né? Dentro de tudo aquilo que a gente faz, para as atividades físicas. Porém, ela tem que ser regulada. Sim. Por exemplo, um almoço, certo? Tu tem um trabalho logo depois. Sabe que o almoço ele vai te dar um sono depois. Nós não temos essa cultura do sono. Nós não somos espanhóis, não somos uruguaios, argentinos, nem espanhóis. Porém, dá aquele sono. Mas por que as pessoas, às vezes, elas comem demais? Com certeza, com certeza. Sabe, Douglas, que para aqueles meus pacientes que produzem muito intelectualmente, para todo mundo, né? Mas para quem precisa, então, dar aula, para quem tem que fazer um trabalho remoto no computador, para todos, mas para esses intelectuais, assim, talvez um pouco mais, eu sempre digo que, assim, ó, a gente pode fazer com que a comida te sirva ou não, né? Então, partindo desse pressuposto, quando a gente come um prato, que é o que a gente entende como a base alimentar do brasileiro, feijão, arroz, carne, salada, é uma comida pesada. Para a rotina que a gente tem hoje, para o quanto a gente precisa produzir, né? Então, eu sempre explico que assim, ó, se tu vai comer arroz e feijão, que é uma combinação mais pesada e que são 2 fontes de carboidrato, então, ou procura não consumir carne vermelha, ou pelo menos uma carne mais magra, uma carne de digestão mais lenta. Ah, Grazi, mas eu adoro comer uma carne vermelha, eu não gosto de outras carnes, então, quem sabe, tira o arroz e feijão e consome uma raiz, ou então naquele dia, se tu tem que produzir muito, tira aquela raiz. Raiz eu tô falando de mandioca, batata, abóbora, né? Sim, claro. Então, quem sabe, tira essa combinação do carboidrato e consome uma boa porção de salada, principalmente agora que é quente, né? Então, eu sempre bato muito na tecla com os pacientes que é muito importante que a salada, e quando eu falo salada, eu tô falando de vegetais em geral, né? Que ela seja tão atrativa, temperada e gostosa quanto uma carne. Porque se a carne tu não temperar e tu não te trabalhar com ela, tu não se dedicar para ela também não vai ter gosto, né, Douglas? Exatamente. Ela não vai, a carne, a massa, o arroz, eles não têm gosto se tu não tempera. Por que com a salada a gente vai deixar ela meio de lado e tentar se livrar porque é saudável? Então, como a salada e os vegetais devem ser o prato principal, por que tu não te dedica para fazer um bom molho, não botar um bom tempero? Porque isso é a base, o resto é complemento. O resto é o complemento, né? Não o prato de massa. Hoje eu atendi uma paciente que me disse que comia estrogonofe de prato principal. Não tem problema, desde que a gente cuide as combinações disso. Então, meu combinado com ela foi tentar diminuir o creme de leite dessa preparação e consumir mais saladas. Ou consumir a batata palha ou o arroz. Essas pequenas mudanças fazem muita diferença sem tu ter que deixar de comer coisas que tu gosta. Claro. Porque grande parte da adesão, né, Douglas, vem muito disso. A gente partir da ideia que quando eu faço dieta eu como ovo, batata doce e frango, e quando eu não faço dieta eu como pizza. Quando tu distancia muito do que tu gosta, do que tu não gosta, é muito difícil tu ter adesão. Então dá para tu trazer a pizza quando tu faz dieta. Com que frequência, em que quantidade, que combinação que tu tem disso. Né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito com os pacientes. Não partam da ideia de que agora é ruim quando tu faz dieta. Porque quando eu pergunto como é que tu te alimenta, eles me dizem, quando eu faço dieta ou quando eu não faço. Isso já é uma coisa que me dá um sinal de alerta. Não tem que ter essa diferenciação. Porque eu faço dieta, né? Meu padrão alimentar é bom, mas eu como doce, eu como pizza, eu tomo bebida alcoólica, mas com que frequência e quantidade? Enquanto que eu gasto de caloria, né, Douglas? É fato, isso mesmo. É uma combinação de coisas, né? E como tu falaste, né, o comer, ele é um prazer. E hoje, na experiência gastronômica que a gente tem diversos tipos de comidas que são maravilhosas. E outras comidas que entraram agora, até mesmo mais no Rio Grande do Sul, sushi, sashimi, né, tailandesa, dentre tantas outras, que isso aí é uma tentação. Só que essa tentação, ela fica mais para os olhos. E aí a gente acaba comendo mais pelos olhos do que aquilo que a gente realmente precisa. Com certeza, né? Total. E a questão de caloria, tá? Eu acho que depende muito da questão calórica para cada atividade. Com certeza. Existe uma média, sim, existe uma média. Existe. Mas tem pessoas que às vezes elas precisam mais de caloria em determinados trabalhos e outras não. Sim. É que na verdade, Douglas, assim, ó, grande parte do meu público, eu não trabalho com crianças, né? Grande parte do meu público que eu trabalho, eles me procuram para emagrecimento. E eu sempre digo que assim, ó, quando a gente pensa em emagrecimento, o determinante para o teu resultado é sim o valor calórico do que tu consome. Tu pode consumir uma dieta que tenha bastante farinha, vinda de pão, vinda de bolo. Bastante não. Farinha, pão, bolo, doce, bebida alcoólica. Se tu comer pouco,
tu vai ter resultado. Tu pode ter uma dieta super saudável, se tu comer muito, tu não vai ter. Então entenda que o valor calórico no processo de emagrecimento é determinante para o teu resultado, né? Agora, quando a gente pensa, quando um paciente me procura para ganhar massa magra, olha só, olha que difícil que é essa organização, essa composição. A dieta precisa ter caloria, precisa ter bastante caloria de qualidade, porque para produzir tecido muscular é muito trabalhoso para o corpo. Então a gente precisa de muita caloria. Só que tu vai ganhar gordura junto. Então eu costumo dizer para os pacientes que me procuram para ganhar de massa muscular duas coisas. Primeiro, tu tem que estar esperando ganhar um pouquinho de gordura, ou tu vai ter que cuidar muito do que tu come fora do que eu estou te propondo no papel. Porque a tua dieta já tem um valor calórico alto para tu produzir mais tecido muscular, né? Só que além disso, para ganhar músculo é mais difícil ainda, porque além de ser uma coisa muito trabalhosa para o corpo, tu precisa muito do estímulo do treino. E não é um treino funcional, um treino leve, é tracionar muito peso, é treinar muito bem. E poucas pessoas se prestam a isso, né, Douglas? Até mesmo que tem que ter muita força de vontade, muita disciplina, e que não é fácil mesmo. E outras pessoas que vão envelhecendo, né, celularmente também, fica mais difícil ainda. A tonicidade não é a mesma. Com toda certeza. Com toda certeza. Por isso, Douglas, que é tão importante a gente envelhecer dessa forma. Porque quando a gente envelhece, tu precisa ter força, caso tu caia num banheiro sozinho para levantar, não agilidade. Então, quando eu atendo uma pessoa de 70 anos que me diz, Grazi, eu tô caminhando todos os dias, eu digo, então tu vai diminuir tua caminhada e tu vai fazer treino de força. Porque tu tem que ter força, é isso que te traz liberdade quando tu é mais velho, é isso que te traz autonomia, né, Douglas? Tem que ter força. E a gente só tem força fazendo um treino que tu vai fazer um treino acompanhado de alguém. E a parte da dieta, a parte alimentar é muito importante nesse caso. É muito importante. Porque ela é o combustível, ela é a energia. Exatamente. Né, porque na verdade, né, Douglas, todo o nosso corpo envelhece, né? As nossas células todas envelhecem. Hoje, uma paciente me contou uma história que a mãe dela ia fazer uma cirurgia para levantar a bexiga e teve que tirar o ovário. E eu fiquei pensando, isso é muito ligado à perda de colágeno, né? Sim. Então, assim, claro, o colágeno não está só na pele, ele está em todos os nossos tecidos. Então, se tu previne isso com uma boa base alimentar, com uma boa dieta, e não é só consumir proteína, né? Exato. Não é só consumir o colágeno, talvez tu previna uma série de coisas ligadas ao envelhecimento dos órgãos. Porque quando tu começa a ter uma alteração da tua insulina, é porque teu pâncreas está envelhecendo. Agora, se tu não protege só a tua pele do envelhecimento, mas os teus órgãos, com tudo isso que a gente está falando, a probabilidade de tu envelhecer melhor é muito maior. É verdade. Os nossos órgãos envelhecem. Sim. E uma das formas da gente detectar esse envelhecimento são pelos exames de sangue, né, Douglas? Eu explico para os pacientes que assim, ó, quando tu começa a tomar a alteração da tua insulina, uma alteração da tua glicose, é porque teu pâncreas sozinho não está dando conta. Tu vai ter que fazer mais por ele. Ele está envelhecendo, ele está perdendo a função. Vocês viram como é importante isso? E sabe por que eu gosto do segundo bloco? Porque a gente fica com um gostinho de quero mais nesse primeiro, e aí tem o segundo bloco para falar mais sobre. É isso e olha, aí. não só isso, vem as tecnologias juntos, né, Grazi? É isso aí, com certeza. Até daqui a pouco, hein? Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco com a Graziela de Albuquerque, nutricionista. Falou, olha, no primeiro tempo, para quem não assistiu, vai ter que pegar e ir para as redes sociais depois assistir o que ela falou no primeiro tempo. Você que está aí, que precisa de um corretivo, né,
alimentar, vocês não vão deixar de comer o que vocês gostam. Bem pelo contrário, vocês vão comer de uma maneira bem mais saudável e de uma maneira mais disciplinada. Olha, todo dia se pode comer tudo se quiser, mas desde que seja em equilíbrio. Mas agora a gente vai falar da parte tecnológica, e isso é muito importante. Olha o que veio para inovar. É isso aí. É que, na verdade, né, Douglas, a gente tem os exames bioquímicos que nos dão uma boa noção do nosso estado, e eu sempre senti necessidade de ter coisas na clínica que complementassem e que pudessem dar mais adesão ao plano, né? A dieta. Dieta é o que a gente se alimenta, não é dieta de restrição, é o que a gente se alimenta sempre. Então, com isso, eu comecei a estudar, há muito tempo, Douglas, eu comecei a estudar sobre biorressonância, que é um exame que até então eu usava um outro método, e hoje a gente usa um método pela palma da mão. Então, ele me dá uma noção do teu estado, o estado de funcionamento celular dos órgãos. Então, ele me dá uma corrente em hertz de como cada órgão tem uma corrente. Então, ele me dá a corrente que o teu órgão está em funcionamento. É muito legal. E aí, ele me dá, além disso, ele me dá a quantidade de algumas vitaminas e minerais, funcionamento de alguns órgãos, a quantidade de colágeno. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a importância do colágeno para tantas outras coisas que não só para a nossa pele. Então, a biorressonância é um aparelho que eu gosto muito de usar. A gente tem agora na clínica o teste genético. O teste genético é extremamente assertivo e ele me dá probabilidade. Então, tem uma série de testes. Eu uso mais o teste de nutrição funcional. Então, ele me dá a probabilidade de tu desenvolver, por exemplo, deficiência de zinco. Qual é a tua necessidade e deficiência ou a possibilidade de tu ter mais precisar de mais coenzima Q10, de tu desenvolver algum tipo de obesidade, para o teu biotipo, qual é o teu melhor tipo de treino. Então, ele faz com que a dieta fique muito mais assertiva. Se para o teu biotipo funciona uma dieta de restrição, baixo em carboidrato, alto em carboidrato, é muito interessante. E além desses dois, que é de biorressonância e o teste genético, que é muito assertivo e ele faz com que a dieta seja muito específica, porque é o teu teste. Eu trabalho agora com teste de hipersensibilidade alimentar. Então, ele testa por exame de sangue, ele testa alguns alimentos, pelo sangue, ele faz a testagem de alguns alimentos. E aí, por exemplo, assim, eu consumo com muita frequência leite vegetal, bebida vegetal, bebida de castanha, bebida de amêndoa, e o teste me mostrou que eu não tenho uma boa digestibilidade desses alimentos. Então, eles me dificultam, inclusive, a perda de gordura. Então, a gente faz uma limpeza, né? A pessoa vai ficar sem consumir por um período, dependendo do grau de sensibilidade que tu tem. A gente faz uma limpeza que a gente chama de 6R e depois a gente reintroduz esses alimentos e testa para ver como é que... Claro, né, Douglas, assim, por que eu senti essa necessidade? Porque alguns pacientes faziam a dieta certinho e não tinham resultado. Então, o que poderia ser, além de... Então, a gente já fez exame bioquímico, ele tem uma boa adesão, por que ele não tem resultado? Então, isso fez com que eu precisasse trazer algumas tecnologias para a clínica. E, claro, assim, para mim, que trabalho há 17 anos com nutrição, foi uma porta que se abriu e nunca mais fecha, né? Conhecimento certeza. É isso, né, Douglas? Sem dúvida, sempre, né? Então isso... Exatamente. Então, isso me ajudou muito. Até mesmo porque às vezes a gente come algo assim que a gente fica bem, sabe? E passa, um tempo depois come de novo, talvez nem lembre do que comeu, mas pode ser aquela comida, pode ser aquele alimento, né? Exato. E claro, né, Douglas, o que acontece, por exemplo, comigo, eu tomava essa bebida vegetal com whey, que é uma proteína do soro do leite, e eu sempre pensei que o problema fosse o whey. E aí, quando eu fiz o teste, porque o teste mostra alimentos menos comuns do nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu não tenho uma boa digestibilidade a alecrim, né? São coisas que a gente talvez nem imagine. Então, o teste, ele justamente te mostra outras possibilidades. Quando que eu imaginei que eu ia digerir mal alimentos que são do meu dia a dia? E às vezes a manifestação, ela se dá por uma enxaqueca, por um desconforto gástrico o tempo inteiro, por constipação, por diarreia, e às vezes alergia mais tardia. Então, tu consome hoje, tu vai ter só dali um dia, né? Essas manifestações. Então, tu nunca vai imaginar qual é o alimento que tu pode ter isso, né? Então, foi essas coisas que a gente abre um leque de possibilidades e o tratamento acaba sendo mais assertivo, porque eu começo mais assertiva, né?
Com certeza, sem dúvida. Então isso me ajuda muito. E acredito que tu também tenha a questão multidisciplinar de agregar o teu trabalho junto com, por exemplo, uma atividade física. Com toda certeza. Que daí vai para um profissional da área, né, com da toda atividade certeza. física, exercício físico. Sim. Isso vai ajudar muito também, né? Muito, muito, muito. Muito, porque, assim, o que determina num processo de emagrecimento, o que determina é o que e o quanto tu come. Mas eu costumo dizer que a atividade física, ela permite que tu se dê alguns luxos a mais. Ela te deixa com um desenho do corpo melhor. E eu acho, Douglas, que a gente nunca pode, me fugiu a palavra, a gente não pode nunca se acostumar ou se conformar. Eu escuto de muitas mulheres assim, Grazi, no fim eu usei tal roupa que deu, mulheres de 25 anos, né? Então, e a estética, ela é sim importante, porque quanto mais seguro a pessoa é, homem ou mulher, mais a gente se posiciona, mais a gente tem coragem de se mostrar, né, Douglas? Eu falo muito isso com os pacientes, estética não é problema. Quando as pessoas me procuram e dizem, Grazi, não é por estética, por que não é? E se for o estopim que fez com que tu mudasse, qual que é o problema dessa estética? Exatamente. Não importa, porque eu vim porque o meu marido quis, não importa o que fez tu mudar, importa que tu começou, tu teve o primeiro empurrão. Bom, aí tu só vai ganhar saúde e aí tudo bem. Agora, o que fez tu mudar, porque como eu trabalho, né, Douglas, eu acho que agora é um período que é muito bom, porque o calor faz com que a gente tolere um pouco mais as restrições. Exato, isso. Sabe que eu lembrei de uma frase esses dias que eu escutei, que é assim, ó, o cérebro manda no corpo, mas o corpo convence o cérebro. Exato, com toda certeza. Às vezes o cérebro quer, aí vai lá, o corpo... não dá. Eu digo para meus pacientes que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro a mente. E quem me vê aqui vai confirmar o tempo inteiro, né, Douglas? Porque, assim, como inevitavelmente tu vai ter que fazer algumas restrições, e aí que entra muita questão das estratégias, né? As estratégias alimentares, eu gosto muito de trabalhar, porque elas fazem com que a gente não precise baixar tanto o valor calórico da tua dieta de base. Então, a gente tem, hoje em dia, a estratégia low carb, jejum intermitente, uma dieta líquida, estratégia cetogênica. A gente tem muitas estratégias justamente para fazer com que tu possa, alguns dias da semana, trazer um pouco mais de restrição. E o verão é muito propício, porque a gente apetece consumir mais saladas à noite, verdade, fazer um suco verde de manhã, porque, claro, não é isso determinante, mas isso ajuda muito. Então, tudo isso no verão a gente tolera mais, porque diminui o nosso apetite em função do calor. Já no inverno... é mais complicado. É complicado. Até mesmo a nossa culinária daqui... ela é danada, né? Danada de boa. Exato. E é uma culinária pesada justamente para te aquecer, porque o corpo precisa desse aquecimento, né, Douglas? Então eu sempre digo para os pacientes que se tu foi aquela pessoa que me procurou pro verão para ficar bem, não tem problema. Se tu seguiu gostando do que tu conseguiu de resultado, tu vai conseguir fazendo. Então essas crenças assim, dieta de verão, foi porque queria ficar bonita. Gente, não tem problema. O que importa é o que tu fez depois de passar desse primeiro momento. E se isso foi o estupim para tu mudar, se tu conseguiu aderir às estratégias, se tu conseguiu ver o quanto isso pode melhorar a tua qualidade de vida, siga. É isso. O estopim que te fez mudar, se foi agora, a gente está muito no lucro, né? Se tu conseguiu ter mais adesão nesse período, eu gosto muito de colocar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, umas opções de bebidas líquidas, de refeições líquidas, principalmente para agora. A gente tem 1000 opções de fazer de suco verde. Nossa. Não tem que ser aquele suco verde amargo. Que tipo de salada? Um saladão como refeição de noite? Não tem que ser só, né, Douglas? Grazi, pode hoje ser. Não é mais a fruta, hoje tem a fruta e a folha do hortelã, tem o gengibre, tem isso, tem aquilo, né? Então, com certeza. Os sucos hoje, eles mudaram muito e ficaram muito mais nutritivos. Com certeza. E antes tu tomava só o suco de laranja. Não, hoje a laranja ela pode ser misturada com outros tipos até mesmo de fruta, mas como também folhas, que trazem muita riqueza para dentro desse copo. Exatamente. E eu vou te dizer mais do que pode, não, o suco de laranja deve ser misturado. Eu não gosto muito de suco natural, porque eu acho que a fruta foi feita para ser comida e não bebida, né? Por isso que Deus nos deu a fruta do jeito que ela tá. Mas a fruta...
o suco verde, ele pode ser altamente nutritivo. Então assim, ó, tu vai botar uma fruta mais adocicada para dar um saborzinho e tu vai colocar então uma folha, vai tirar o talinho que deixa mais amargo, tu vai botar uma couve, vai botar uma alface se é o que tu tem, Sim. vai botar um pedacinho de beterraba, um pedacinho de cenoura, um pepino, uma folha de hortelã, um manjericão. O gengibre, a couve e o abacaxi. Ótimo, Olha só, ótimo. né? Ótimo. Diurético. Geladinho agora, Geladinho. iniciar bem o dia, Douglas. Essa primeira refeição, ser uma refeição leve, muito nutritiva, faz uma diferença muito grande, determina muito como é que a gente toca o nosso dia inteiro, sabe? Claro, com certeza. É por isso que eu digo, né? A gente faz muita coisa errada durante o dia. Não precisa estar comendo muita coisa. Ou muito pão, ou muito leite pão, da manhã, é. coisas que são de digestão muito lenta, né, Douglas? Até mesmo porque o leite era mais para a infância. Lá pra... Exatamente. mas tudo bem, é bom o leitinho, ainda mais um leite com bogango. Alguém conhece o leite com bogango? Isso é tradicional nosso. É isso aí, é isso Mas aí. algo assim que nós estávamos falando antes, da mastigação. Achei legal aquilo ali, quando se mastiga, e mastiga dos dois lados, viu? É isso aí. A Grazi vai falar uma coisa muito legal sobre isso. É que assim, né, Douglas, a mastigação, a gente diz que o nosso primeiro processo de digestão, ele começa na mastigação, né? Quando o alimento entra muito grande, muito intacto no nosso intestino, a gente começa a produzir uma maior quantidade de bactérias ruins. E isso se chama disbiose. A gente nunca tem mais bactéria ruim do que boa. A gente começa a ter um descompasso disso, né? A gente começa a aumentar nossa quantidade de bactéria ruim e isso se chama disbiose. O grande problema da disbiose é que ela aumenta muito o nosso processo inflamatório e assim, não é só o intestino que vai ter essa... que vai repercutir, né, Douglas? Porque a primeira coisa que eu digo é, quando eu pergunto, teu intestino funciona bem? Grazi, funciona super bem. Tu pode ter um descompasso dessas bactérias, uma disbiose muito agravada, e teu intestino funcionar muito bem. Só que a gente tem que lembrar que 90% da nossa serotonina é produzida no intestino, né, Douglas? Então são pessoas que tendem a ser um pouco mais depressivas, têm dificuldade de produzir mais ao longo do dia. E às vezes o problema está na mastigação e a gente nem imagina. E eu vou te dizer, Douglas, que às vezes eu mesma esqueço de orientar o paciente, porque é uma coisa tão automatizada. Então uma dica que eu dou para os pacientes é assim, ó, a mastigação, tu vai mastigar o alimento, soltar os talheres, né, vai comer, soltar os talheres entre uma garfada e outra, mastiga, serviu de novo, porque senão tu fica com o garfo ali, né? E aí, e assim, tudo muito rápido, tudo muito automatizado. E isso se chama mindful eating, né? Que a gente tem atenção no que a gente está fazendo. Atenção na alimentação, naquele momento, faz uma diferença muito grande, né? Que legal isso, hein? Olha, eu quero falar uma coisa assim que é muito legal. O objetivo do programa Fala Doctor, ele foi para levar as informações, né, que vocês têm assistido e acredito que vocês mesmos estejam linkando o Fala Doctor e mandando para pessoas que vocês sabem que precisam daquilo, né? Então, os profissionais que estão aqui, que são eles os doctors, eles vêm aqui e falam sobre aquilo que eles sabem e que fazem todo dia e que procuram o melhor para o seu paciente e que trazem conhecimento e que trazem tecnologia e que desmistificam. A questão de dieta é uma questão apenas de equilíbrio. Não é nem mais e nem menos, é aquilo que precisa para que o corpo se movimente. É isso aí. E Grazi, eu estou muito feliz por tu estar hoje aqui comigo e com vocês que estão nos assistindo e trazendo toda essa bagagem que tu tens, sabendo que tu está passando essa informação para todo mundo. Não é só o Brasil hoje, Fala Doctor está em todo o mundo. E eu recebo mensagem de fora dizendo que o programa está muito bacana. E graças a vocês também que estão mandando para seus parentes, amigos e todos. E assim, olha só, é algo muito grandioso que nós estamos fazendo a nossa parte. Nossa parte dentro dos nossos consultórios, dentro das nossas clínicas, dentro da nossa profissão, mas a nossa parte também de estar levando digitalmente, né? E através, né, de uma comunicação, saúde. É isso aí. E nesse momento, então, eu sempre peço que deixe uma mensagem para o nosso público que está nos assistindo. Douglas, bom, primeiro eu queria te agradecer pelo espaço e te parabenizar por
por todo esse trabalho que tu vem fazendo, né, de difundir saúde. E eu acho que isso é extremamente importante, porque isso é o que todo mundo busca, né? E eu sempre falo uma coisa em todas as lives que eu faço, né, Douglas, que conhecimento é uma das coisas mais libertadoras do ser humano, né? A gente tem muito acesso à informação. Então, a minha função, a tua função é passar informação. O que vocês vão fazer com essa informação é a escolha de vocês. Busquem informação, mas principalmente coloquem em prática. Isso é muito libertador. É verdade. Então, isso aí é uma baita dica e uma baita uma mensagem. Obrigado por você estar nos assistindo nesse momento. Até a próxima, que vai estar excelente também. Grazi, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, Douglas. Até a próxima.